Oh, aleluia. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos, é motivo de muita alegria. Rendo graças ao Senhor por esta rica e santa oportunidade que Ele tem me dado. Quero render graças ao Senhor pela vida do pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete, que tem me confiado essa responsabilidade de vir aqui deixar algo da parte do Senhor. Quero render graças pela vida de cada um de vocês que fazem parte desse ministério, os que estão de perto, os que estão de longe. Deus vos abençoe em nome de Jesus. E hoje é o nosso terceiro dia de campanha. E nesse terceiro dia de campanha, eu quero que você guarde no seu coração que o nosso Pai Celestial, Ele é um Deus que cumpre promessas. Ele é um Deus que não nos abandona, Ele é um Deus que nos vê, Ele é um Deus que nos ouve. Grandes coisas Ele já tem feito por nós e por isso que nós estamos aqui. Você não saiu de casa à toa. Você não saiu de casa por causa de um homem, nem por causa de uma mulher. Você saiu de casa e está aqui neste lugar por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Salvador que vive e reina para sempre. E Ele está aqui nesta tarde. E eu orando, pedindo direção a uma palavra para esta tarde. E Ele me trouxe à memória uma palavra muito forte, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Abra a tua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ser bem breve, porque as horas já se passam. Em nome de Jesus, mas eu tenho certeza que depois que você meditar nessa palavra, depois que você entender o contexto dela, você não vai sair daqui da mesma forma. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Aleluia, glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O versículo é o 17. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória seja dado o santo nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar. Pará está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Repita comigo: porque o Senhor será convosco. Aleluia, diga amém por esta palavra. Glória a Deus. Irmãos, quando eu me deparei diante com esta palavra, e eu só me deparei com este versículo, o versículo 17. É um versículo muito lindo, ao qual fala que nós não teremos que pelejar, teremos que ficar parado e esperar que o Senhor vai adiante, que esta peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Eu vi esse versículo e eu achei muito lindo, até o Espírito Santo de Deus me direcionar a ler o contexto desta história, a ler o contexto dessa palavra. Jesus Cristo, Ele diz, e Ele fala que nós perecemos por não compreender as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Muitas das vezes, quando a gente está passando por uma fase de nossas vidas ao qual nos deparamos que com as nossas próprias forças nós não podemos fazer nada. Tudo depende do Senhor, tudo depende dEle, da mão dEle, do poder dEle. Mas aqui eu entendo que é um versículo que nos traz a esperança. Mas entendo uma coisa, que sempre quando nós lermos um versículo na Bíblia Sagrada, a gente tem que entender o contexto. A gente tem que ler o que tem por trás deste versículo. E esse versículo ao qual nós fizemos menção fala o contexto da história de um rei chamado Josafá. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele era o rei de Judá. E a Bíblia diz que ele foi um rei que esteve nos caminhos do Senhor. Ele não se desviou igual o povo de Israel, que naquela época era um povo que estava na idolatria, um povo que servia a outros deuses. Mas a palavra do Senhor diz que ele andou no caminho do seu antepassado Davi, e ele tinha seguido os mandamentos do Senhor. Esse rei Josafá, ele buscou ao Deus de seus pais, ele obedeceu aos mandamentos do Senhor, ele não imitou as práticas
do povo de Israel. Ele não imitou as práticas de Acabe, daquela época, que era o rei de Israel. E Josafá, ele por ser um rei obediente, a Bíblia diz que o Senhor firmou o reino dele. Ele era um rei próspero. Ele era um rei próspero espiritualmente e um rei próspero materialmente. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele tinha um exército, amados e queridos irmãos, de mais de 1 milhão de homens. Mais de 1 milhão de homens, um exército grande. E fora os outros homens que ficavam situados nas cidades fortificadas naquele tempo. Ou seja, ele era um rei próspero espiritualmente e um rei próspero materialmente. Por que, irmã Edna? Porque ele servia ao Pai, porque ele estava com Deus, porque ele decidiu guardar os mandamentos do Senhor. Assim como fala lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, se vós ouvirdes a minha voz e colocar em prática os meus mandamentos, as minhas bênçãos te seguirão. E as bênçãos do Senhor seguiam aquele rei. As bênçãos do Senhor estavam com aquele rei. Mas assim como nós que somos escolhidos pelo Pai, Josafá, ele também era tentado pelo inimigo. Ele também era tentado pelos banquetes do inimigo. E a palavra do Senhor diz que teve uma época que o rei Josafá, ele se alinhou com o rei Acabe por laços de casamento. Porque o inimigo das nossas vidas, amados e queridos irmãos, ele sabe onde é o nosso ponto fraco. Ele sabe onde nós vamos cair. A palavra do Senhor diz que Daniel, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu não se contaminar com as comidas que eram ofertadas ao inimigo. Ele decidiu se purificar, ele decidiu se guardar. E porque ele decidiu isso, o Senhor esteve com ele. Não importa o ambiente que nós estejamos, não importa se nós estejamos em um ambiente que esteja contaminado, isso é importante que nós traçamos ao nosso coração, que nós temos que obedecer. Que nós não venhamos cair nos banquetes que o inimigo coloca diante de nós para nos tirar do caminho, para nos tirar da promessa, para nos tirar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Os sonhos que o Senhor tem projetado, os planos que o Senhor tem projetado para conosco. E nós temos que ter muito cuidado, amados e queridos irmãos, para não se corromper com o mal. Ou nós servimos ao nosso Pai Celestial, que tem amor e vida eterna para conosco, ou nós servimos o inimigo das nossas almas, que quer nos ver nos buracos, que quer nos ver na sarjeta, que quer nos ver no lamaçal, que quer nos ver cair, que quer nos ver perecer. Aleluia. Jesus Cristo, Ele nos alerta. Lá no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, Ele nos diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele diz que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne, ela é como se fosse o que, Jesus? Digamos que é como se fosse um urubu, ela só vai para uma carniça. Ela só vai para aquilo contra a vontade do Senhor. E o Senhor, Ele fala para que nós venhamos vigiar. Por quê? Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, querendo nos bramar, querendo nos tragar. Aleluia, querendo nos ver dormir. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando Ele entrou lá no Getsemane, Ele pediu para que os discípulos estivessem lá, orando com Ele, sentado. E quando Ele voltou, eles estavam dormindo. E Ele perguntou: não podeis ficar nenhuma hora comigo? Aleluia. E eles estavam dormindo. E o significado dessa palavra dormir para conosco hoje é dormir espiritualmente. É deixar que o cenário que você está vivendo deixe te corromper, deixe levar as suas forças, deixe querer ver você perecer. Eu lembro que em 2020 foi um ano de muita escuridão na minha vida, amados e queridos irmãos. A irmã louvou o hino assim, quem me vê cantando aqui. E como aqueles que me conhecem e os que não me conhecem ainda, faz só 6 anos que eu me converti, para a honra e glória do Senhor. Em 2020
Foi um ano de muita escuridão, um ano que o inimigo ele investiu muito para que eu viesse abandonar o meu casamento, para que eu viesse desistir do meu esposo. Porque o inimigo ele falava no meu ouvido: deixe ele não tem mais jeito, ele não vai mudar, ele não vai deixar de beber, ele não vai ser um marido bom para você. Você merece coisa melhor, não é isso que ele tem falado ao seu ouvido? Ele não vai se converter, ele não vai mudar, aleluia. E ao invés de eu estar buscando naquele que podia todas as coisas, buscando nos céus, prostrando-me aos pés do Senhor, eu estava dormindo espiritualmente. E eu te pergunto essa tarde, como está a tua vida espiritual? Será que você tem dormido? Será que você tem focado nas brigas? Será que você tem focado na guerra? Será que você tem focado nas vozes contrárias? Nas pessoas que dizem que você não vai conseguir? Até o Espírito Santo, amados, ele me direcionar a orar, a jejuar, a me sacrificar, a entender que ele era cego, assim como eu também já fui cega lá atrás. E ele bradou ao meu coração: você não crê na restauração dele? Então você não foi restaurada. Você não crê na restauração de alguém que você está intercedendo? De alguém que você está orando, sendo que o Senhor te purificou, sendo que o Senhor te limpou, sendo que o Senhor te deu uma nova vida, um novo pensamento, novas intenções, um novo coração. Como que você não vai crer no poder de Deus sobre a vida daqueles que você ora, sobre a vida daqueles que você intercede? Aleluia! Por isso que temos que tomar muito cuidado, amados e queridos irmãos, a não ouvir a voz do inimigo, a não ouvir a voz contrária, porque nos contamina. Josafá, ele ouviu a voz do rei Acabe. A palavra do Senhor diz que ele foi para aquela guerra, uma guerra que já estava decretada, a morte do rei Acabe. E um dos profetas do Senhor se levantou e disse o motivo do que o Senhor queria tirar a vida de Acabe. Ao invés de Josafá ele ouvir a voz do Senhor, ele foi ouvir a voz do inimigo. Quem você tem prestado os teus ouvidos? Para ouvir a voz de Deus ou a voz daquele que quer ver você desistir, que quer ver você perecer, que quer ver você cair? Aleluia! E por ele ter dado a voz ao rei Acabe, ele quase perdeu a vida. Ele quase foi morto daquela guerra. Só que a palavra do Senhor diz que Josafá, por ele ser filho obediente ao Senhor, as práticas que ele tinha sim se desfeito, o pecado que ele tinha sim tirado da terra dele, da terra de Judá, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e o Senhor socorreu e desviou ele da morte. Porque o Senhor é aquele que ouve os ungidos dele. O Senhor, ele não nos desampara. O Senhor, ele não nos deixa na morte. Aleluia, ele não nos deixa confundido. Ainda que nós venhamos passar pelo vale da morte, todavia ele está conosco. Aleluia, e ele clamou e o Senhor ouviu o clamor dele e desviou ele. Talvez nessa tarde você esteja pensando: irmã Edna, o Senhor não está ouvindo o meu clamor porque nada ainda aconteceu. Você não precisa ver as circunstâncias favoráveis a você. Aleluia, Deus ele não precisa de cenário favorável para ele operar um milagre nas nossas vidas. Ele gosta quando está tudo desmontado. Ele gosta quando está tudo fora do lugar mesmo. Porque com uma só palavra ele dá vida. Com uma só palavra ele ressuscita. E com uma só palavra ele organiza. Aleluia. Vocês lembram lá no vale de Ezequiel capítulo 37? Enquanto ele profetizava, acontecia um ruído. Você não precisa se calar. Você não precisa calar. Você só precisa clamar. Você só precisa profetizar. Você só precisa declarar a palavra do Senhor e tudo se organizará. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida, na tua família, na tua casa. Aleluia.
A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aí ele continua dizendo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aí ele continua dizendo: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Aleluia. Nessa tarde o Senhor está dando livramento. Nessa tarde, por causa do seu clamor, por causa da tua vinda aqui, o Senhor está visitando aquele problema que é impossível aos teus olhos. O Senhor está visitando aquela enfermidade que já recebeu o diagnóstico de que não tem mais jeito. Por causa da tua fé, por causa da tua adoração, os céus irão se abrir ao teu favor. Você crê nessa tarde que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está cuidando? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, amados. Ele diz que nem não se ouviu e nem se ouviu falar um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Aleluia, oh glória. Quantos livramentos o Senhor já nos tem nos dado, amados e queridos irmãos. E nós esquecemos. Por que, irmã Edna? Porque o inimigo, ele quer que a gente esqueça. Igual o povo de Israel esqueceu do que o Senhor já tinha feito lá atrás. Só olha para a circunstância, só olha para aquilo que está vivendo hoje, mas esquece do milagre que o Senhor já fez lá atrás, do cativo que o Senhor já libertou lá atrás. Que nós nessa tarde, amados e queridos irmãos, venhamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Não que venhamos nos lembrar de coisas passadas, não, mas que sirva de testemunho. Se o Senhor me libertou lá atrás, se o Senhor me salvou lá atrás, Ele vai me salvar hoje. Se o Senhor chegou com providência lá atrás, Ele vai chegar com providência hoje, aleluia. Porque Ele não nos abandona. Ele dá um exemplo de mãe para as nossas filhas. Ele disse: pode uma mãe se compadecer do seu filho que está no ventre, ou de uma mãe que amamenta em peito, não tem como. Mas ele diz: todavia, aleluia, eu todavia não esquecerei de ti. Aleluia. Nessa tarde você pode estar achando que você está só, mas lembre-se de que o nosso Pai, Ele não esquece de nós. Mesmo se a nossa família, mesmo se os nossos amigos, Ele venha nos esquecer, mas o Senhor todavia, Ele não esquecerá de ti. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, amados, que o exército inimigo se levantou contra Josafá. Aí você me pergunte: Josafá, ele foi murmurar, irmã Edna? Não. Josafá, ele foi sim. Sabe o que foi que ele foi fazer? Aleluia. Aquilo que muitas das vezes, quando nós estamos passando pela prova, não queremos fazer. Aquilo que muitas das vezes, ao invés da gente se posicionar, a gente vai focar no olhar na terra. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E Josafá, a palavra do Senhor diz que ele foi clamar ao Senhor. Ele foi clamar com aquele que está com poder. Ele foi clamar com aquele que está à força. Aleluia. Ele não foi focar para a quantidade de exército contrário que estava contra ele, porque era o dobro, poderia ser o dobro, Marco Antônio, do dele. Ele sabia que ele não tinha armas suficientes para combater com aquele exército, mas ele sabia que maior era o que estava com ele do que o estava no mundo. Maior era o que estava com ele do que o que estava no mundo. A palavra do Senhor disse que ele apregoou um jejum em oração em toda a Judá. E nessa tarde o meu conselho para você: se posicione diante desta guerra. Se levante, comece a jejuar, comece a orar, comece a declarar a palavra, comece a entregar nas mãos daquele que pode todas as coisas e ninguém pode se opor a ele. Ele tem uma estratégia certa para que você saia desta guerra, para que você saia deste deserto. Amados, às vezes o que o Senhor, Ele fala para que a gente venha fazer,
Parece algo impossível. É tão difícil que a gente acha, não, se eu fizer isso, será que vai acontecer aquilo? Mas se nós seguirmos segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida, você vai sim ter uma vitória certa na tua vida. Era impossível aquela mulher que foi atrás daquele profeta, sim, lá em 2 Reis, capítulo 4, aquela viúva, ela só tinha em casa o que? Uma botija de azeite. O que foi que o Senhor pediu para que ela fizesse? Vá aos seus vizinhos, peça as vasilhas, não poucas, mas muitas. Será que se fosse nos dias de hoje, se o Senhor fizesse isso conosco, será que nós teríamos a mesma fé do que aquela mulher? Talvez ela chegou em casa e viu aquele monte de vasilhas diante dela e ela olhou apenas para uma botija. E a palavra do Senhor disse que Ele multiplicou o azeite na botija? Não, a palavra do Senhor disse que Ele disse deita. E a multiplicação foi no fio do azeite. Enquanto mais ela fazia o que o Senhor pedia, mais a prosperidade vinha sobre ela. Enquanto mais ela fazia o que o Senhor pedia, mais a prosperidade vinha diante dela. Enquanto mais ela fazia o que o Senhor pedia, mais o milagre estava diante dela. E Deus pediu uma coisa improvável a Josafá. O que, irmã Edna? Pediu para que ele selecionasse levitas para ir diante daquela guerra, diante do que estavam armados. Aleluia! Você já viu no mundo espiritual que guerras são ganhas como? A palavra do Senhor, ela não muda, amados e queridos irmãos. E a palavra do Senhor disse que Josafá selecionou aqueles levitas que fossem diante dele, e eles diziam: dê glória ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Dê glória ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Dê glória ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Enquanto eles estavam louvando, enquanto eles estavam adorando, os inimigos, a palavra do Senhor diz que lá no capítulo 22 eles foram desbaratados. Aleluia, enquanto você adora, enquanto você glorifica, enquanto você ora, enquanto você clama, pode ter certeza que aquilo que está sendo contra você, o Senhor já está cuidando, o Senhor já está dando livramento, o Senhor já está organizando, assim como Ele fez na vida desse rei, Ele vai fazer na nossa também. Você crê que nesta tarde a vitória é certa em nome de Jesus? Glória a Deus, amados e queridos irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, amém? E eu agradeço aqui pela minha rica e santa oportunidade, amém?